Olá, gente! Aqui é seu irmãozinho Thales Roberto, mais um vídeo aqui no nosso canal. Já vai deixando sua curtidinha, seu like, o seu comentário e compartilha. Gente, muito importante. Pega o link aí, copia, cola aí no grupo do Zap Zap aí com os amigos, grupo da família, grupo dos amigos da igreja. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu queria muito que você curtisse o vídeo, que você desse um like. Nós estamos gravando vídeo todas as semanas, tem saído aí 3 vídeos por semana e muitas pessoas têm sido abençoadas, têm lido o comentário ali, tá maravilhoso. Fica junto com a gente. Deus está falando, está fazendo coisas extraordinárias aqui através da palavra de Deus. Não quero ficar enrolando aqui, vamos direto para o vídeo. E o título de hoje se chama Mesmo Sem Entender. Muitas vezes nós queremos entender como é que Deus faz as coisas. Ai, mas se Deus vai fazer, como será? A gente confia desconfiando, porque esse é o sentimento do homem, né? Será que Deus não vai esquecer, não vai pôr na agenda dele, se o relógio dele não despertar? Irmãos, Deus não dorme, Ele cuida de você, Ele está olhando, e mesmo sem entender como é o caminho que Ele está fazendo, você precisa confiar nele. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que está no livro de Esther, no capítulo 6, do versículo 6 em diante. Olha isso. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para fazer essa honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei costuma vestir, monte também no cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se nele a coroa real na sua cabeça. Entregue-se o vestido e o cavalo à mão um dos príncipes do rei, dos maiores dos senhores. Vistam dele aquele homem de cuja honra o rei se agrada e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregoando diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido, o cavalo, vestiu a Mardoqueu e o levou de cavalo pelas ruas da cidade e apregoava diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu travo, fico pensando. Depois você pode ler o capítulo 6 inteiro e ler mais sobre a história de Esther, mas eu vou resumir aqui. Amã queria matar os judeus e Amã queria matar a Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, só se curvava diante de Deus. Naquela noite, o rei perdeu o sono. Vai vendo? E aí o rei pegou o livro das crônicas dele, ele leu lá uma parte que falava de um dia que Mardoqueu, o judeu, que Amã queria matar, tinha livrado o rei de alguma coisa que ia acontecer lá, que ele descobriu uma trama que estava sendo feita contra o rei. E o rei perguntou ao pessoal dele: ô gente, o que nós fizemos por Mardoqueu, porque ele me ajudou lá naquela situação? Aí o pessoal: não foi feito nada por ele. Ah, não, tem que fazer alguma coisa. Naquele momento, Amã, que queria matar Mardoqueu, entrou. E aí o rei, querendo honrar Mardoqueu, perguntou para Amã: o que você acha que tem que fazer ao homem que o rei quer honrar? Então o Amã, que queria matar o tal de Mardoqueu, pensou: essa honra o rei está querendo dar é para mim. Então ele fez uma declaração de coisas que ele queria que fosse feito para ele. Ó, o senhor pega o cavalo do rei, pega a roupa do rei, veste a roupa do rei, põe a coroa do rei na cabeça, põe no cavalo real, e alguém dos príncipes vai puxando o cavalo pela cidade e vai gritando: é assim que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Aí ele falou assim: então faz isso. Pega você o cavalo, pega você o vestido, veste Mardoqueu, põe a coroa na cabeça dele e vai pela rua, puxando o cavalo e gritando: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Imagina a humilhação que esse cara passou. E o final da história dele, sabe como é que foi? Ele tinha preparado na casa dele uma forca para matar Mardoqueu. E o rei mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Vai entender Deus. Como é que você entende Deus? Havia uma sentença de morte contra a vida de Mardoqueu. A morte dele se chamava Amã. Esse era o destino dele segundo os homens, segundo a maldade dos homens. Mas não era o destino dele segundo as mãos de Deus.
Naquela noite, Deus fez o rei perder o sono. Deus fez o rei abrir o livro na crônica, onde estava contando que Mardoqueu não tinha sido honrado. E Deus mudou a morte de Mardoqueu em vida e ainda condenou o inimigo dele à morte, na forca que o inimigo tinha preparado para ele. Porque Mardoqueu era um homem que confiava em Deus. Parecia que estava tudo perdido, parecia que ele ia morrer, parecia que o povo judeu ia perder, mas ele seguiu confiando no Senhor, mesmo sem entender qual o caminho que Deus estava usando. Tem uma história muito linda. Quando eu escrevi essa música, mesmo sem entender, a Companhia de Eletricidade de Minas Gerais havia dito que ficaríamos sem luz na sexta-feira, mais ou menos assim. E aí nós estávamos preparados, salvando o projeto, um dia antes, tipo na quinta-feira. Sabe o que eles fizeram? Enquanto nós estávamos ali gravando, fazendo as coisas e salvando, eles desligaram a energia um dia antes, no dia que nós estávamos salvando o projeto. E aí, de repente, apaga, eu olho para o meu amigo do estúdio, o Jordan, e ele fala, meu Deus, o que aconteceu e tal, olhando. E aí ele falou, Thales, a companhia avisou que a energia ia faltar amanhã, mas aí faltou hoje. Primeira coisa que eu falei para ele, tá salvo, né, o projeto? Ele falou, não sei. Não, naquele momento, passou tudo na minha cabeça. Custei gravar um negócio, não tinha dinheiro, no perrengue, e agora se perdeu esse trem, esse pico de energia fez estragar o computador, quebrou, sei lá o que aconteceu. O meu amigo que estava lá, o Jordan, mexendo, ele levantou da sala e saiu. Naquele momento, eu quis desesperar. Eu peguei o violão e fiz essa música. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Vocês acreditam que quando eu terminei de fazer a música, passou um tempo, a luz voltou, não se perdeu nada do projeto, estava tudo salvo. E eu escrevi a música mesmo sem entender, que não entrou nesse projeto, entrou no meu próximo projeto, e que foi um sucesso maravilhoso. Eu não entendi. Pô, Deus me trouxe até aqui, Deus me fez gravar o projeto, Deus me deu o projeto, Deus me abençoou até aqui, para chegar naquele momento ali, a energia acabar e parecer que tudo se perdeu e que deu pau no computador e acabou tudo. Eu não entendi o caminho. Mas naquele momento o Senhor me disse, você tem alguma outra opção se não confiar em mim? Eu queria fazer essa pergunta hoje. Você tem alguma outra opção se não confiar em Deus? Não. Então confia. Confia nele, deixa ele. Faça como Mardoqueu fez. Ele entregou o caminho dele na mão do Senhor. Parecia que Amã estava conseguindo tudo que ele queria. Mas o que Amã ignorou é que Mardoqueu tinha um Deus que é vivo e que vê todas as coisas e que é um Deus justo. Esse Deus que deu o livramento para Mardoqueu e que fez com que o inimigo dele morresse na forca que o inimigo tinha preparado para ele, foi o mesmo Deus que permitiu que a luz acabasse naquele dia para que eu pudesse enxergar a fidelidade dele e mesmo sem entender, que eu pudesse confiar no Senhor. E o Senhor está dizendo hoje, será que eu sou um Deus digno de confiança para você? Será que você me considera fiel para entregar o seu caminho na minha mão e me deixar fazer da minha maneira? Hoje, o Senhor está te convidando. Deixa tudo na minha mão e você vai ver o que eu vou fazer. Ah, mas eu não estou entendendo. Mesmo sem entender, confie nele. Talvez você seja assim, a gente ouve muito isso por aí. Se Deus está comigo, por que eu estou passando tudo? Isso que eu estou passando. Se Deus está com você e você está passando o que você está passando, significa que esse pedacinho faz parte de um grande quebra-cabeça que Deus não está te mostrando o quadro completo. Mas depois você vai olhar e vai dizer, agora eu entendi, Senhor. Então, o desafio e o conselho que eu te dou hoje, sem querer prolongar muito o vídeo, é, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Não se esqueça que a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. E eu vou contar uma história que talvez você já tenha ouvido, né? De uma pessoa que teve um sonho. Naquele sonho ela via 4 pegadas, né? Eram como se fossem os 2 pés dela caminhando e os 2 pés de Deus caminhando
ao lado dela. Mas em algum momento, ela só via 2 pegadas. E ela perguntou ao Senhor: o Senhor sempre andou comigo? O Senhor sempre esteve comigo? E no meu sonho, em algum momento eu vi que o Senhor me deixou porque eu só via 2 pegadas. E Deus disse: não, quando você viu 2 pegadas, não era que você estava sozinho, é que eu estava com você nos meus braços. Eram só os meus pés. Eu estou cuidando de você, mesmo que você não entenda. Deus te abençoe e confie nele. Até o próximo vídeo. Valeu.